Pimpolhas e pimpolhos do meu coração, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, gente, continuando as aulas, os vídeos aulas, melhor, a aula de hoje, o vídeo aula de hoje falará sobre se é possível indeferir a pergunta de um membro da banca examinadora. E a resposta é simples. Sim, é possível. Ah, acabou o vídeo? Não, não acabou. E é preciso explicar o porquê isso é possível de ocorrer. Lembram-se em vídeos passados, em vídeos pretéritos, que eu disse que o ideal é escolher o orientador, a orientadora pelo critério profissional? Pois é. Para evitar que eventos dessa magnitude ocorram, e creiam-me, isso não é comum de ocorrer, é um evento raríssimo. Para que se tenha uma ideia, é um evento em 54 milhões de outros eventos. Para que se perceba então a raridade de essa possibilidade ocorrer. Ah, qual possibilidade? Oi, tudo bem? Sobre a possibilidade do título da aula de hoje, do vídeo aula de hoje, se é possível indeferir a pergunta de um membro da banca examinadora. Sim, é possível, mas lembrem-se, esta possibilidade é tão rara que quase nunca ocorre. Em um ambiente que se tenha uma linha, por exemplo, de possibilidade de esse evento ocorrer, ele é tão raro que ele entra apenas como um elemento provável e não possível. Tá certo? Provável é a admissibilidade teórica e possível, por mínimo que seja, ele entra no rol da estatística. Então, para que se possa perceber o quão rara é essa possibilidade. Tá certo? Tudo bem até aqui? Bom, o que a gente percebe então? Ora, se é um evento raro, ele pode ocorrer? Pode, eu já disse que sim. E se ocorrer, como é que eu faço? E aí eu tenho lá o vídeo da aula, o título do vídeo aula de hoje, se eu posso indeferir a pergunta de um membro da banca examinadora. Ora, eu já disse que sim, é possível, mas como isso acontece? É uma situação tão chata e tão complicada de ocorrer que, mesmo que isso ocorra, dificilmente acontecerá. Professor, peraí, não estou entendendo. Se isso pode ocorrer e dificilmente ocorrerá, como que ocorre então? Para que se perceba o quão raro é isso. Eu nunca vi, nesses mais de 80 trabalhos de conclusão de curso, que eu tive a honra de funcionar como orientador, coordenador e também como membro de banca examinadora, eu nunca vi ocorrer. Mas já vi em outras universidades isso ocorrer. Do mesmo modo que eu escolho o orientador pelo critério profissional, o orientador ou orientadora, eu irei escolher também os membros da banca examinadora pelo mesmo critério. Critério profissional. Seja um professor, seja uma professora. Ora, eu não vou poder dizer categoricamente que não vai dar nenhum problema, porque a gente sabe, o ser humano é uma caixinha de surpresas. Então a gente não sabe o que vai encontrar ali dentro, não é? Mas, minimizando as possibilidades de inconformidade, eu posso ter um controle melhor e maior sobre este processo. E ao ter um controle sobre esse processo, eu consigo dizer assim, aqui não vão incidir erros. Supondo que um determinado membro da banca examinadora faça uma pergunta, e a pergunta é visivelmente constrangedora. O que acontece? O coordenador dos TCCs, ou não havendo o orientador, ou
em verdade, se ele não possuir poder para isso, essa questão será submetida imediatamente ao responsável hierárquico, portanto superior. Ora, e quem seria? Um diretor ou coordenador do curso. E como que se faz? Para-se na hora a apresentação é suspensa, delibera-se sobre o assunto e, em seguida diz, o aluno está dispensada, se é aluna, de responder à questão elaborada pelo membro da banca examinadora. Isso pode acontecer? Pode, mas é um evento tão raro que torno a dizer, nos mais de 80 trabalhos de conclusão de curso que eu orientei, eu nunca vi um evento dessa natureza ocorrer. Até porque quando eu era o orientador, eu sempre fui, os semestres todos, durante 5 anos a fio, coordenador dos trabalhos de conclusão de curso. Então eu não deixava possibilidades dessa natureza ocorrer. Não deixava em nenhum instante, em nenhum momento, em nenhuma circunstância ocorrer. Porque é uma situação tão constrangedora para quem vai responder a pergunta, como para quem faz a pergunta, no intuito de denegrir a imagem de um aluno ou aluna. Lembrem-se, não se pode fazer isso. Isso é uma situação chata quando ocorre. E o aluno está, é evidente, protegido nesse sentido. Entretanto, não confunda uma pergunta capciosa, ou seja, aquela feita com estratagemas, para saber se o aluno sabe corresponder, com perguntas que têm o objetivo de denegrir a imagem. O aluno também não pode ficar aqui com mimimi e essa pergunta, não vou responder. Não, isso não existe. Se você está a apresentar um trabalho de conclusão de curso, sede profissional. Igualmente profissional quando você escolheu o seu orientador, a sua orientadora. Igualmente profissional quando você escolheu a sua banca examinadora, os membros que irão compô-la. Portanto, você não vai poder dizer que não vou responder porque é uma pergunta que ofende a minha dignidade. Não pode ser assim. Até porque no ambiente corporativo, no ambiente empresarial, no ambiente de trabalho, portanto, você vai ser acionado a todo o instante de maneira a apresentar resultados. E na verdade o TCC funciona nesse aspecto como um grande relatório em que eu estaria a apresentar para a corporação para a qual eu trabalho, inclusive para os donos daquela corporação. Então pensem desta forma e erros não irão aparecer. Mas é possível indeferir a pergunta? Sim, é possível. E torno a dizer, nos mais de 80 trabalhos de conclusão de curso, que eu tive o prazer e a honra de ser acionado como orientador, eu nunca vi isso ocorrer. Até porque as perguntas elas são feitas muito antes, semanas antes da apresentação. Por quê? Porque quem senta em uma banca examinadora tem a responsabilidade de ler o trabalho. Porque o aluno, a aluna, a equipe como um todo, ou quem vai apresentar o TCC de modo individual, lhe confiou aquela distinção para ocupar o lugar de uma banca examinadora. Então existe uma reciprocidade, uma troca entre a equipe ou quem vai elaborar o TCC de modo individual e entre aquele que vai ocupar o lugar de um membro de uma banca examinadora. Portanto, pode acontecer? Pode. E se indeferir como é feito, já acabei de dizer e torno a repetir nesse sentido. A apresentação é suspensa,
O aluno evoca, olha, estou sentindo perseguição nesse sentido e eu gostaria de saber se eu estaria dispensado de responder essa pergunta. É possível de isso ocorrer? Aí delibera-se e vão chamar alguém hierarquicamente superior. É por isso que geralmente os regimentos internos prevêem uma cláusula geral, que diz mais ou menos assim: situações não previstas neste edital serão prontamente dirimidas pelo coordenador do curso ou pela diretoria. Geralmente é feito assim, mas onde eu atuei havia o coordenador geral dos TCCs, que era inclusive eu, né? Então eu já previa possibilidades dessa natureza ocorrer. Então o aluno, a aluna tem que saber lidar também com essa possibilidade. Aconteceu? Simples, olha, o aluno está dispensado, a aluna está dispensada de responder a pergunta, porque realmente entendeu-se que é uma pergunta que tem por base denegrir a imagem do aluno. Porém, prestem atenção, não é qualquer pergunta que se indefere. Não é. Não é qualquer pergunta que é indeferida. Quando simplesmente eu indefiro a pergunta de um membro da banca examinadora, eu tenho que estar avalizado para isso. Não é qualquer pergunta que se indefere. Então, torno a dizer, o aluno, a aluna tem que ter um comportamento profissional, um comportamento maduro o suficiente para saber se atingiu a minha dignidade ou não. Se é apenas uma pergunta capciosa, estratégica, no afã de simplesmente saber se ele vai saber responder a pergunta. Não confundam pergunta de cunho pessoal com o propósito de denegrir a imagem, com perguntas feitas com algum estratagema, com alguma estratégia para saber se o aluno conseguirá responder. Até porque nós sabemos que existem dois tipos de perguntas: as diretas, que estão lá no corpo do TCC, e as indiretas, em que eu faço um link com uma determinada notícia de um jornal, revista, um periódico, um anuário, um site, com um tema do TCC. Ah, não foi abordado, mas é uma pergunta válida. O que não se pode, portanto, dizer que está invadida a intimidade do aluno e está colocando o aluno, a aluna, em situação vexatória. Portanto, cuidado. É possível indeferir? Sim, é possível. Porém, é um evento tão raro de ocorrer que até hoje eu nunca vi. Eu já vi em apresentações outras, em universidades outras, mas onde eu atuei, nunca vi. Até porque eu não deixava possibilidades dessa natureza ocorrer. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, esse foi o vídeo aula de hoje. O meu nome é Adriano Guia Ferraro. Eu tenho um canal no YouTube intitulado Adriano Guia Ferraro. Eu tenho também um grupo no Facebook intitulado TCC Simples e Fácil. TCC Simples e Fácil. Em ambos os casos, inscrevam-se, acessem, comentem e compartilhem. Forte abraço, beijos, pimpolhas e pimpolhos. Fui. Tchau, tchau.